Olá, pessoal do terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma cultura muito legal, muito sensacional, que são os nossos ancestrais. Nós vamos trabalhar a história da página 94 a 103, nós vamos falar dos africanos, a vida dos africanos que foram escravizados e a herança africana. Olha, os africanos, eles foram trazidos pelos portugueses quando colonizou o Brasil. Por quê? Porque eles eram mão de obra barata. Os portugueses, eles simplesmente iam na África, pegavam lá os negros, os fortes, escolhiam os negros pelos dentes, as mulheres pelos tamanhos, pelas ancas, porque elas podiam se reproduzir, porque a mulher negra, ela era para reprodução e para trabalho também, mas as mulheres negras eram mais para reprodução e os homens para trabalhar no pesado. Os homens negros é que fundaram, né, fizeram todo o trabalho duro do Brasil. Então eles foram trazidos pelos portugueses, eles eram tratados como mercadorias e eles vieram num navio negreiro. Eles iam nos navios, era chamado de navio negreiro porque transportavam os negros. Era uma coisa muito triste, eles eram trazidos de lá como mercadoria. Pegavam uma quantidade, jogavam lá, enchiam um poço, o fundo do navio e eles vinham. Muitos morriam no caminho, de fome, de sede, de frio. Era uma coisa desumana. Então, o que acontece? Esse navio negreiro, existe até um poema de Castro Alves. Eu gostaria que vocês depois pesquisassem e dessem uma olhadinha. É muito triste. Ele começa assim, ó. Estamos em pleno mar. E as batidas das correntes. É muito bonito. Vale a pena vocês conferirem. Voltando, o que eles fizeram, os negros, para se rebelarem? Eles formavam os quilombolas, que eram o quê? As comunidades deles. Os negros, quando eles fugiam, eles iam para os quilombos. Era um lugar onde eles faziam as próprias leis. Os negros que conseguiam chegar até lá, e lá eles viviam livre na comunidade deles, com as regras deles, ok? Muitos negros, os que não fugiam, eles ficavam nas fazendas dos brancos e eles tinham uma doença chamada banzo. É uma curiosidade muito interessante. O banzo era tristeza. Alguns negros, eles sofriam de banzo, eles sofriam de solidão. E era uma solidão tão forte, tão triste, com saudade do lugar deles, do povo deles, da cultura, do país onde eles moravam, da vida que eles viviam na África, que eles morriam de banzo. Continuando de onde nós paramos, os negros, eles viviam em senzalas. As senzalas eram os lugares onde eles viviam, onde eles passavam a noite. Porque de dia eles trabalhavam e ganhavam só a comida, né? Ficavam em troncos, mas eles dormiam, eles moravam, os lugares onde eles moravam, as casas, os lugares onde eles viviam, moravam, chamavam-se senzalas. Eles criaram uma religião, porque vinha negro de todos os lugares, não era só da África. Então, todos eles, os portugueses, eles não se limitavam a só na África buscar os negros. Então, como tinha muitos negros de várias nações, o que eles fizeram? Eles se juntaram e criaram a religião dele, um modo deles agradarem o Deus dele. O que eles fizeram? Eles criaram o candomblé. O candomblé é uma religião que veio da África. Nós temos também o Zumbi dos Palmares. Ele era o líder do Quilombo dos Palmares. Foi um negro que lutou até a morte para libertar os escravos, para levar o máximo de escravos que ele podia para um lugar chamado Quilombola, o Quilombo dos Palmares. E é uma curiosidade, ele era lagoano. O que os africanos deixaram de herança para nós? Os africanos deixaram comida, um exemplo de comida africana, a pimenta malagueta e o azeite de dendê. São comidas extremamente típicas dos africanos. Na música, eles deixaram uns instrumentos, tem vários, tá? Eu coloquei só dois para a gente ter uma ideia. O atabaque e o berimbau. E na dança, eles deixaram o maracatu pernambucano e a capoeira, que no final, depois, não virou uma dança, virou um esporte, né? Mas era uma dança.
Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 96 a 97, 99 a 100 e 102 a 103, ok? Qualquer coisa, peçam ajuda, curtam o vídeo. Um beijo, até a próxima aula.